A gente fala sobre a reforma tributária, que deve ser um grande desafio do novo Congresso Nacional no primeiro semestre. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, avalia que o governo deve redobrar a preocupação com os gastos. Na opinião do ex-ministro da Fazenda, a economia brasileira poderia adotar metas para a dívida do setor público. Vamos acompanhar. O principal desafio é uma reforma da tributação do consumo, né? O Brasil foi pioneiro com a reforma tributária de 1965 na adoção do método de tributação do consumo pelo valor agregado, que é hoje adotado por mais de 160 países. Nós fizemos aqui o IPI e o ICMS, atual ICMS, são forma de tributação sobre o valor agregado, isto é, a cada etapa desconta-se o que foi pago no anterior e assim sucessivamente, o que elimina, né, a hipótese das cascatas, isto é, o imposto incidir sobre ele mesmo, tá certo? Isso é fundamental para a produtividade, para a eficiência e para a competitividade das exportações, porque só esse tipo de tributo permite a desoneração total das exportações de tributos sobre o consumo, né? E qual foi a grande dificuldade? Eu participei da primeira comissão de reforma tributária criada pelo governo federal para estudar esse problema, em 1983, quando eu era o secretário executivo do Ministério da Fazenda, na administração do ministro Hernani Galveias, né? Fizemos eu, o Dornelles, o Ibrahim Eres, discutimos isso muitas vezes e não chegamos a nada, porque existia uma coalizão de veto a qualquer reforma. E qualquer reforma significaria unificar IPI, ICMS e ISS num único tributo, né? Hoje, com a criação de contribuições, significa também o PIS e a COFINS, não é? Então, sem a concordância dos estados, seria muito difícil, talvez impossível, avançar. Por que os estados eram contra? Porque os estados usavam o ICMS como meio de atrair indústrias para o seu território mediante a concessão de incentivo fiscal, um processo que ficou conhecido como guerra fiscal, né? Então, os estados sempre foram contra, porque não queriam renunciar a esse poder de conceder benefícios fiscais e financeiros à indústria que viesse se instalar no seu território. O que mudou? O que mudou é que o sistema tributário do consumo ficou tão disfuncional, tão complicado, tão caótico, né? É um manicômio, como você disse, né? Que os estados começaram a perder também. É um jogo de soma negativa. Todos começaram a perder. Além do mais, com as mudanças estruturais na economia, cada vez mais os serviços são a parte mais relevante da economia. Por exemplo, os serviços hoje representam em torno de 70%, 73% da economia brasileira. A indústria, menos de 20%. Portanto, essa base tributária, que no ICMS é basicamente indústria e comércio, foi encolhendo. E, portanto, o ICMS ficou condenado a ser um tributo cada vez menos relevante. Portanto, os estados aderiram, né, com entusiasmo a essa ideia da criação de um IVA nacional, né? Que lá houve uma resistência de municípios, mas dos estados todos estão de acordo, né? Porque vão ganhar com isso. E o Brasil vai ganhar com isso. E, além do mais, tem outro fator, né? É que o economista Bernard Api liderou no Centro de Cidadania Fiscal uma equipe de alto gabarito que produziu o melhor projeto de reforma tributária do consumo desde as mudanças de 1965, certo? Então, está tudo pronto, foi discutida essa proposta no âmbito de comissões do Congresso, eles convocaram vários especialistas para discutir com ele, eu mesmo participei de uma dessas sessões, né? E é um terreno aplanado, está todo mundo de acordo. E, além do mais, já tinha o parecer pronto. Esta reforma não saiu do governo Bolsonaro porque o Ministério da Economia boicotou a reforma junto com Arthur Lira, esse que se elegeu esta semana por mais um período na Câmara dos Deputados. Os dois se juntaram, arquivaram o processo porque o Paulo Guedes queria criar a CPMF, ou um projeto só dele, que seria juntar PIS e COFINS. Já podíamos citar com esse negócio na rua, né? Portanto, eu acho que o ambiente hoje, Tiago, é muito favorável. Eu diria, deixou de ser um grande desafio. Agora é uma questão de articulação. E, para completar,
o ministro Fernando Haddad, numa ação nota 10, na minha avaliação, convidou o Bernardo Abril, o próprio que liderou isso e que se articulou com o Congresso na época da tramitação do projeto, para ser um secretário especial de reforma tributária. Portanto, o API conhece o projeto, as pessoas que trabalharam, os canais de discussão no Congresso, ele tem articulação com todos os estados, com municípios, com técnicos da área do ICMS, do governo federal, os consultores do Senado. Eu acho que é uma figura perfeita, né, para auxiliar o governo, né, a conseguir a aprovação da reforma tributária. Dependendo, então, da articulação política, eu diria que essa reforma tributária é o projeto mais viável de ser aprovado em 2023. Com alguma sorte, competência, talvez já no primeiro semestre, pelo menos na Câmara dos Deputados. E essa reforma, só para concluir, é a mais importante para o crescimento, porque ela vai reduzir custos de transação, vai reduzir ineficiências. Os estudos estão mostrando que, em questão de 15 anos, essa reforma ampliará em 20% o potencial de crescimento da economia brasileira. Portanto, eu aposto que é a grande reforma que o governo Lula vai conseguir fazer, porque vai encontrar o terreno aplanado. Está tudo maduro para acontecer. Sem dúvida. Ministro Maílson da Nóbrega, fala um pouco sobre o cenário internacional. A gente ainda tem a guerra na Ucrânia, que completa 1 ano. Isso vem pressionando muito a economia mundial. Os países da Europa passam por inflação que nunca foi vista, ou poucas vezes foi uma inflação tão alta. Estados Unidos com a maior inflação de 40 anos. E o Brasil em que momento se insere nessa discussão internacional? Aqui a gente tem uma situação inflacionária que também é difícil, mas não é tão ruim quanto em outros países. De que forma o próprio governo Lula, que lá atrás já chegou a chamar crises de marolinha, né? Hoje nós teremos uma marolinha ou um maremoto? Olha, Tiago, no curto prazo, eu acho que a situação até melhorou, sabe? As ideias, estudos, as projeções que indicavam uma recessão praticamente certa nos Estados Unidos, ou quase certa, 100% certa na Europa, pelo menos na Alemanha, as informações mais recentes mostram que a inflação está cedendo mais rapidamente do que se podia. Então, a taxa de juros alta nos países ricos, particularmente nos Estados Unidos e na União Europeia, na zona do euro, sobretudo, ela vai ser menos intensa. Portanto, a economia mundial pode crescer este ano mais do que se previa. Por exemplo, a projeção anterior do FMI era um crescimento de 2,2% da economia mundial. Agora ele mudou isso para 2,9%. Tem uma questão de longo prazo, não é, que é uma reconfiguração das cadeias mundiais de valor, né? Isto é, aquele sistema que a produção ela é fragmentada, né? Cada país faz uma parte. Toma por exemplo, o iPhone. O iPhone, a Apple faz o projeto, o marketing, a Alemanha produz uma peça, a Coreia do Sul outra, a Taiwan outra, e tudo se junta com mais peças na China, e o iPhone é montado na China. Essa é a cadeia de suprimentos global. E teve efeito gigantesco na produtividade, na redução de custos. Por exemplo, o iPhone hoje custa menos da metade do que custaria se fosse produzido inteiramente nos Estados Unidos. E o que é que aconteceu? A pandemia de Covid-19 levou a um questionamento desse processo. Será que as empresas americanas, europeias, podem depender de uma cadeia tão longa, né, lá na China? E como se viu, a pandemia acabou afetando o sistema de transporte, houve um congestionamento de portos quando começou a recuperação, os fretes que duplicaram. Então, isso começou uma grande discussão, né, nas empresas multinacionais, o que fazer. Então, surgiu uma palavra nova que é nearshoring, ou seja, produzir mais perto e não tão longe como lá na Ásia, né? Além do mais, com a presença cada vez mais marcante do Xi Jinping como líder autoritário, as sugestões que ele dá a entender que pode invadir Taiwan, né? A disputa, né, da hegemonia mundial entre a China e os Estados Unidos, né, que há uma tendência de ver a China cada vez mais
mais do que um adversário no comércio mundial, até um inimigo, né, do ponto de vista político, né, surgiu uma outra palavra, friendshoring, ou seja, colocar a nossa cadeia em países que são amigos, né, e por aí afora, certo? Então, eu acho que essa reconfiguração que vai acontecer, algumas coisas já estão acontecendo, por exemplo, parte da produção do iPhone começa a ser prevista para acontecer nos Estados Unidos, né? Isso tudo vai gerar uma perda de eficiência e, portanto, de competitividade, de produtividade. Isso vai afetar países do modo geral, inclusive o Brasil, né? A China pode crescer menos e a China crescendo menos importa menos commodities do Brasil. Ao mesmo tempo, isso é uma oportunidade, né? Porque o Brasil está mais perto dos Estados Unidos e da Europa do que a China. E se nós resolvermos a nossa questão fiscal, nós resolvemos a questão da produtividade, inclusive com a aprovação da reforma tributária, nós começamos a ser mais atrativos para o investimento estrangeiro, né? E aí muitas empresas começariam a rever, né, a localização de suas redes para colocar uma parte no Brasil. A proximidade só não é o que vale. Porque se fosse assim, a Nicarágua está mais perto dos Estados Unidos do que nós e não é tão competitivo. O Brasil, ao contrário, tem uma base industrial complexa, tem um sistema financeiro sofisticado, né? Tem um mercado de capitais cada vez mais é a fonte de suprimento de crédito de longo prazo. O Brasil é mais atrativo fazer parte de futuras cadeias ou da reconfiguração da cadeia mundial de suprimento do que outros países aqui da América Latina. Portanto, é uma oportunidade que virá para o Brasil também. Mas no curto prazo, eu diria que há uma desaceleração da economia americana, mundial, nada grave, nada levando a um colapso, né? Mas a economia mundial, antes da pandemia, estava crescendo 5% ao ano. E quando o global cresce menos, as partes também crescem menos, né? Então, esse é outro fator que inibe uma recuperação mais rápida da economia brasileira. Bom, José Maria Trindade, aí a entrevista do ex-ministro Maílson da Nóbrega ao Thiago Berraich no programa Diálogo aqui da Jovem Pan, falando especialmente sobre a importância da reforma tributária. O ex-ministro, que já esteve no governo, disse que as condições políticas, esse ponto eu gostaria de ressaltar atualmente, para a aprovação da reforma, estão dadas, é um consenso entre todos os parlamentares praticamente. Quais seriam então os principais entraves, o que falta para que ela, de uma vez por todas, avance, Zé? Pois é político, né? É um entrave político. O Maílson entende de inflação, viu? Ele administrou o país quando a inflação chegou a 90% ao mês, né? E ele entrou com um plano lá de simplificar, chamado feijão com arroz e tal, que não resolveu o problema, mas tem uma larga experiência na economia. Olha, Adriana, o Brasil demorou tanto a discutir e votar uma reforma tributária que esse projeto elogiado pelo Maílson da Nóbrega e também pelo lado empresarial já está sendo considerado antigo, que é o IVA, o valor agregado. A diferença básica, simplificando bem, seria, em vez de cobrar impostos em toda a cadeia, né, na produção, na venda, no atacadão, no que vende até chegar na sua mão, cobra de uma vez quando você compra o produto. E aí seria a média que eles estão pensando aí, 30%. Mas o governo admite reduzir essa alíquota. E esse dinheiro seria, então, dividido entre as cadeias. Quer dizer, quando você exporta, não exporta imposto. O imposto será cobrado exatamente no consumo. E existem mecanismos hoje, e é a grande novidade em reforma tributária, e softwares que rodam a cobrança de impostos como se ela estivesse em vigor. Como exemplo, pega essa reforma tributária, coloca no software do Ministério da Fazenda e entende-se que houve a adoção dessa medida em 2022. E aí dá para comparar os resultados. Quem arrecadou mais, quem arrecadou menos, qual área que foi mais pesada. E isso é possível, existe esse software. E já foi feito, né? Os empresários dizem que a carga tributária vai até aumentar com essa nova proposta que está na Câmara, que é do Bernardo Api e que foi adotada pelo MDB. Baleia Rossi, o deputado Baleia Rossi é o relator. E aí, comparar, e nesta comparação se chegou à conclusão de que arrecada mais com a redução
de impostos e, principalmente, a simplificação. É quase a extinção do contador. Quando você emite uma nota fiscal eletrônica, não precisa o contador declarar nem nada, imediatamente já pode cobrar. Então, simplifica muito. Então, sim, uma janela boa para se aprovar a reforma tributária no Congresso. Boa oportunidade. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre economia.